eu tenho uma mensagenzinha que é do meu coração pro seu. E eu tenho pensado muito sobre algumas coisas, tipo inveja, cobiça e ser fiel ao Senhor. Eu acho que a gente conhece muito a parábola que Jesus conta sobre os servos, o servo bom e fiel e o servo mau e negligente. E eu queria falar um pouco sobre o que significa a gente ser um servo bom e fiel. Só que eu não vou passar pela parábola inteira, eu acho que outras pessoas conseguem expor ela de uma forma muito melhor. Inclusive eu recomendo muito um podcast da Jesus Cop. Não lembro exatamente o nome agora, mas eu vou deixar escrito por aqui. Mas tem alguns pontos que eu queria enfatizar e eu tenho pensado assim muito sobre isso, sobre o que é ser fiel ao Senhor, o que significa ser encontrada fiel. E inclusive nesse podcast da Jesus Cop que eu recomendei, o Douglas ele vai falar algo muito interessante, de que o primeiro ponto que faz com que o servo que é considerado mau e negligente, ele não faz o que deveria ser feito por uma distorção que ele tem da pessoa de Deus. Ele vai se referir ao seu Senhor e falar: eu sei que és homem mau e colhes onde não plantou e, enfim, onde não semeastes. E aí o Senhor ele vai e usa as próprias palavras dele pra depois condenar ele. Mas, cara, em que momento aquele Senhor ele deu a entender que ele era um homem mau e severo e, enfim... Esse servo ele tinha uma ideia errada do seu Senhor e isso fez com que ele não fosse fiel a ele. Então, o primeiro ponto, assim, que não é nem falando exatamente sobre o que é ser encontrado fiel, mas algo que pode estar impedindo a gente de ser fiel é uma ideia errada do Senhor. E a gente precisa realmente conhecer a Ele. E eu falo isso em quase todo vídeo, mas a gente só vai conhecer a Deus quando a gente realmente ler a Sua Palavra e se dedicar a conhecer o que Ele fala sobre Ele mesmo. Mas entrando um pouco em fidelidade, uma amiga minha falou algo que, assim, abriu a minha mente. Sobre, cara, o que é ser encontrado fiel? O que é ser fiel? É não trair aquilo que o Senhor te entregou. Afinal, pensando no sentido, assim, mais óbvio da palavra fiel, o seu oposto seria traição. E quando a gente pensa em trair, a gente consegue pensar em, por exemplo, aquele momento que a gente deseja o que é do outro, quando a gente olha pro que o outro tem e a gente deseja aquilo e o que a gente recebeu é negligenciado. É só pensar no sentido literal da palavra trair, é só a gente pensar na traição de um namoro, sabe? O Senhor, ele te entregou algo, mas os seus olhos desejam o que você não tem. Isso fala muito sobre trair aquilo que o Senhor te deu. E isso é exatamente o que a gente vai entender sobre inveja e cobiça. Cobiça é quando você deseja aquilo que é do outro. Aquilo que pertence a um outro alguém. E a inveja é essa mesma coisa e são pecados tão normalizados. E, tipo, na verdade não normalizados. Eu acho que são pecados muito escondidos. Ninguém vai assumir que é invejoso. E eu acho que é muito fácil a gente cair nisso. A gente vê a vitória do outro, enfim, e é muito fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram é muito mais complicado, porque normalmente a gente vê a alegria do outro e a gente queria pra gente. Porque a gente é egoísta. Quase que de natureza. Só que Jesus, ele é a expressão perfeita de quem nós devemos ser. E quando a gente olha pra pessoa de Jesus, a gente não consegue encontrar qualquer tipo de inveja, qualquer tipo de ciúmes, qualquer tipo de cobiça ou qualquer tipo de egoísmo. E na forma mais alta possível, cara, quando Jesus ele vira e fala assim, como o Pai me amou, eu vos amei, ele tá insinuando que Deus ama a gente da mesma forma como Deus ama Jesus. E o próprio Jesus é quem fala isso. E ele falando isso, se referindo a nos amar, demonstra que não existe qualquer tipo de ciúme na fala dele. Ele não tem ciúme pelo fato de Deus nos amar da forma como Deus ama ele, mesmo ele sendo 1000 vezes mais merecedor. Sabe, quando eu falo sobre a gente precisar realmente buscar ser como Jesus e pedir para que Deus gere o caráter de Jesus em nós, isso é uma das coisas que precisa muito ser gerada na gente. A gente não pode negligenciar e a gente não pode se acomodar em estar constantemente traindo aquilo que o Senhor nos entregou por desejar o que a gente não tem, por olhar o que o outro tem e desejar como se fosse nosso.
Ainda mais, no meu último vídeo eu falei sobre a gente não ter falta de nada, sabe? Deus, ele sabe o que a gente precisa, e se eu não tenho, é porque eu não preciso, afinal, eu não tenho falta de nada. Deus supre todas as minhas necessidades, sejam elas materiais ou não. E se a gente tem esse entendimento de quem o Senhor é, e Ele é essa pessoa, e que se a gente genuinamente confia que Ele vai suprir as nossas necessidades, a gente não precisa desejar aquilo que não pertence a gente. Então, igual eu falei no início, eu acho que ser encontrado fiel tem tudo a ver também a não ter uma visão distorcida de quem Deus é, ou ter uma visão mais certa. Porque às vezes a gente sabe que Deus é bom e a gente sabe que Deus supre, mas os nossos desejos ainda não entenderam. Que Deus vai nos suprir e que Deus sabe as nossas necessidades e nós não vamos ter falta de nada. Eu tenho refletido tanto sobre isso, tanto, porque eu tenho percebido vários egoísmos no meu coração, várias invejas, muita dificuldade em às vezes me alegrar com os que se alegram e é muito difícil mesmo você olhar pro lado e às vezes não desejar aquilo que o outro tem e que você queria tanto ter. Mas eu tenho começado esse exercício, que eu sempre falo também em todo vídeo, que todas as coisas na vida cristã vão ser um constante exercício de se educar no que a palavra vai estar nos ensinando, de constantemente estar se educando a ser mais parecidos com Cristo, até que essas coisas se tornem naturais. E eu tenho começado a fazer isso mesmo, sabe? Eu tenho começado a me alimentar um pouco mais dessa ideia de que eu não tenho falta de nada e o Senhor sabe exatamente todas as minhas necessidades. E um ponto muito bom também, que é a gratidão. A gratidão, ela leva muito a gente a conseguir se alegrar com os que se alegram, quando a gente percebe que Deus também tem sido muito bom com a gente. Sabe, às vezes a gente esquece que Deus está sendo realmente muito bom com a gente. Eu acho que a gratidão, ela consegue destruir, assim, muita inveja e muita cobiça. Que a gratidão, ela realmente consegue destruir muita infidelidade ao Senhor. Porque é muito forte quando a gente pensa assim, de que nesses momentos em que a gente às vezes quer o que pertence ao outro e às vezes se encontra num lugar de desejar que o outro não tivesse porque a gente não tem, a gente tá literalmente traindo o que o Senhor nos entregou. E isso implica em não ser fiel a Ele. E cara, eu acho que o maior pavor da vida de qualquer cristão deveria ser chegar lá e escutar um servo mau e negligente. Acho que o maior anseio da vida de todo cristão é chegar no fim, encontrar a Deus e Ele falar: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, ou enfim. E aqui também fala muito sobre ser fiel no pouco. E é também não trair o pouco. Então isso envolve a gente ser grato pelo pouco e a gente não desprezar isso que a gente tem e ficar desejando que o que tem do lado. Espero que tenha feito sentido pra você também. Eu tenho pensado muito sobre isso. Acho que principalmente quando eu vou percebendo vários pecados e várias coisas ruins que estão aqui dentro. Que a gente tem, eu acho que às vezes a gente não tem muita dimensão, assim, de que a gente é ruim mesmo. E, enfim, tentando se parecer mais com Cristo, né? Mas é isso, espero que tenha ajudado e feito sentido.